Seja bem-vindo ao nosso curso sobre o Materialize CS, Framework Front-End. Esta já é a nossa quarta aula. Nesta aula eu iria falar sobre mais um componente do framework, mas eu decidi falar sobre um assunto muito importante antes, que não tinha sido comentado ainda aqui durante o curso, que é o modelo de grids do Materialize CSS, ok? Para vocês que já trabalharam com Bootstrap, o sistema de grid é bem parecido, então vocês devem ter uma grande facilidade para pegar, mas como nós temos pessoas que nunca trabalharam com algum framework front-end, nunca trabalharam com Bootstrap, então eu vou passar nessa aula esse conceito importante e que até mesmo quem já trabalhou com Bootstrap pode não saber trabalhar com as grids da forma correta. Sim, para fazer um layout responsivo, você trabalha diretamente com o sistema de grids do framework. No nosso caso aqui do Materialize CSS, é muito tranquilo você trabalhar com o sistema de grids dele. Você vai ver que nessa aula aqui, assim que terminar a aula, você já vai estar conseguindo criar um site, um layout responsivo para o site. Porque o framework ele traz esse sistema de grid traz uma grande ajuda para a gente não ter que fazer tudo na mão. Ele traz muitas ferramentas, o sistema de grid já nos dá as ferramentas para criar um layout 100% responsivo para o nosso site, ok? Então eu vou começar aqui falando um pouco de alguns conceitos sobre o sistema de grids, ok? Aqui, até agora, nós fizemos a nossa barra de navegação com a nossa tag nav, ok? Vocês estão lembrados? Nós fizemos um slider, colocando uma div com a classe slider e uma lista. A gente conseguiu fazer um slider que pega ali o conteúdo todo da página, a largura completa da página, ok? Mas agora, nós vamos começar a trabalhar agora com o layout da nossa página, das informações que vamos mostrar para os nossos usuários. E aí nós temos que saber trabalhar com esse sistema de grids para apresentar essa informação de uma forma correta e da melhor forma possível, seja o usuário esteja no seu notebook, no seu desktop, o seu tablet, o smartphone. Então nós temos que saber trabalhar com as ferramentas que o framework nos proporciona para criar uma boa navegação para o nosso usuário, ok? Então nós vamos falar aqui sobre o sistema de grids. A primeira tag que eu quero falar, a primeira tag, no caso, a primeira classe, por isso a gente usa a tag div, é a classe row, ok? A classe row, ela, como o próprio nome já diz, essa div delimita uma linha, ou seja, ela delimita uma seção, uma linha ali da nossa página. Por exemplo, eu tenho um título e eu tenho ali um conteúdo sobre, vamos dizer, por exemplo, sobre os serviços que o meu site, minha empresa oferece. Então, o título ele vai ficar em uma linha, ok? E o nosso texto, as explicações vão ficar em outra, ok? Mas nós vamos ver aqui que uma div row, por exemplo, ela pode conter mais de uma linha, ok? Fica um pouco confuso, mas vocês vão ver aqui, mas a essência de trabalhar com o div class row é que cada linha do layout do seu site seja única. Mesmo se você for colocar, por exemplo, só um título, você usa um div class row, coloca o título e fecha essa div e abre outra para o seu conteúdo, ok? Podemos usar sim mais de uma linha, mas a premissa de usar o div class row é que cada linha vai ter um conteúdo único, ok? E cada linha ela é subdividida. Para vocês que já trabalharam, por exemplo, com Bootstrap, vocês vão saber que a divisão também é a mesma do Bootstrap. A linha, ou seja, cada linha ali do nosso layout vai ser subdividido em 12 colunas, vamos dizer assim. Eu fiz um exemplo aqui, vocês podem ver aqui um código aqui um pouco confuso aqui, que eu vou mostrar para vocês o que esse código aqui fez. Primeiro eu vou mostrar um pouco do código aqui. Primeiramente eu tenho uma div class row, ou seja, que fala que eu vou criar uma nova linha do meu layout, ok? E agora, dentro dessa linha, eu coloquei várias
divs menores. Na verdade, que nós temos 12 divs com a classe call S1, ok? Ou seja, call é de colunas mesmo, ok? Então eu estou falando que eu vou criar uma nova coluna e que essa coluna vai ocupar o espaço de uma coluna do meu sistema de grids, que é dividido em 12. Como cada uma dessas aqui está dividida em 1, então a minha linha ela vai estar dividida em 12 colunas, ok? Em cada uma dessas colunas eu coloquei apenas a numeração aqui para vocês verem como que isso é feito, o que esse código aqui gera, ok? Vou estar vindo aqui. Então é esse aqui, eu coloquei as cores para ficar mais fácil vocês verem onde começa e onde termina cada coluna, ok? Então, aquele código, primeiro eu coloquei uma div com a classe row, ou seja, eu criei essa nova linha e dentro dessa nova linha eu criei 12 divs ocupando o espaço de uma coluna, que gerou esse resultado aqui. Eu tenho 12 divs, cada uma aqui com uma cor diferente para vocês verem, e cada uma representa uma coluna dentro da nossa linha, ok? E o que acontece, por exemplo, se eu vir aqui agora, embaixo, inserir algum texto aqui e salvar? Você pode ver que ele automaticamente ele joga o texto aqui para baixo. Por quê? Porque as 12 colunas dessa linha aqui já foi utilizado. Todas as colunas já foram utilizadas. Então ele joga o conteúdo automaticamente para baixo. Mas isso aqui seria uma forma errada de trabalhar com o framework. Pois como eu disse, cada linha ela tem 12 colunas. Então se eu coloco um conteúdo a mais, supõe-se que eu quero criar uma outra linha, ok? Então, agora, por exemplo, e se o meu conteúdo tiver que, por exemplo, eu quero fazer um site que tenha uma barra de navegação lateral, e eu quero que essa barra de navegação aqui ocupe essas três primeiras colunas do meu layout, e as outras 9 colunas restantes vai ficar para o conteúdo da página. Como eu faço isso? É muito tranquilo de fazer com o framework. Eu vou aqui criar uma nova div, ok? Row, uma nova linha, ou seja, eu estou falando para o meu framework que eu vou criar uma nova linha agora de conteúdo e nela eu vou colocar um call S3. S3 por quê? Porque agora eu quero que essa coluna minha ocupe o espaço de 3 colunas da grid. Ou seja, se essa aqui ocupava uma, a minha que vai ocupar 3 vai ocupar o espaço destas 3 colunas aqui, ok? Eu vou colocar aqui uma cor nela, vou colocar aqui o Blue Darken 2, só para a gente ter uma noção. E aqui dentro, vou deixar até mais separadinho aqui, para ficar melhor o entendimento. Eu vou criar pode ser um H2. E dentro dele aqui eu vou colocar aqui barra lateral, ok? Então aqui eu vou vir aqui fechar. Opa, fazendo bagunça aqui, né, no código. Aqui call S, cheguei até a apagar aqui o call S3. Então na hora que eu salvar aqui e voltar aqui, você vai ver aqui que ele criou para mim uma nova linha, ok? Você pode ver que, por padrão, o framework ele já coloca um pequeno espaço, que é a margem das nossas linhas, ok? Tem uma pequena margem aqui, o que foi diferente de quando eu coloquei aqui, por exemplo, o conteúdo aqui na mão. Você pode ver que ele ficou grudadinho aqui, ok? Na nossa linha. Depois ele deu um espaço aqui, ok? Então, o certo, como eu disse, é usar sempre uma linha. Quando acaba as 12 colunas, usar uma nova linha. A não ser, pois, que você ou sobrescreva o CSS do nosso framework para ele não criar esse espaço entre as linhas, ou se você quiser um conteúdo bem próximo ao conteúdo que você acabou de criar, depois que acabar as 12 linhas, você pode adicionar mais um conteúdo aqui. Mas eu não indico essa forma, pois não é o padrão do framework, ok? Mas
há casos que vai precisar de fazer isso também. Então não é totalmente errado, ok? Mas fica a dica que sempre que possível utilizar a linha apenas com as 12 colunas, ok? Então, voltando aqui, vocês viram que agora ele criou aqui a nossa barra lateral, ocupando o espaço das 3 colunas aqui que eu mandei ele criar com S3, ok? Então, se dentro dessa linha agora eu quero criar o meu a minha div que vai ficar com conteúdo, eu vou criar, por exemplo, uma call S9. Eu vou colocar aqui outra cor aqui, vou colocar o Red Dark em 2, ok? E dentro aqui eu vou, eu vou colocar aqui o nosso conteúdo, ok? E vou fechar aqui a minha div, ok? E agora que a gente volta aqui, vocês acabaram de ver aqui que agora ele criou o meu conteúdo com o restante da página, ok? Agora eu vou falar aqui, por exemplo, e se eu não quisesse que o conteúdo ocupasse toda a largura da minha página. Se eu quisesse, por exemplo, como vocês podem ter visto em alguns sites, eles têm uma pequena margem aqui que o conteúdo fica centralizado na página. E isso é muito fácil de fazer com o nosso framework. Tem uma classe específica para isso, que foi a que eu coloquei aqui em cima aqui, que é a classe container. Esse container, quando eu crio, por exemplo, eu vou dar um espaço aqui e vou criar uma div com a classe container aqui, ok? E aqui embaixo eu vou fechar essa minha div, ok? O que a classe container faz? Ele faz com que a largura total do nosso sistema de grid ocupe apenas aproximadamente 70% da largura da janela. Esse aproximadamente aqui está também no site, na documentação, pois dependendo do tamanho da tela, ele pode ocupar um pouco menos e um pouco mais, mas é um valor muito próximo de 70, ok? Então, se eu salvar aqui e voltar aqui ao site e recarregar a página, você vai ver que novamente nós temos as 12 grids, ou seja, as 12 colunas, ou seja, nós temos a nossa linha vai continuar com as 12 colunas, porém as colunas vão ter um tamanho menor, porque a div, a nossa classe container, ela faz com que o conteúdo fique centralizado. Ele tira um pouco aqui e um pouco aqui. A mesma quantidade daqui, ele tira daqui para deixar o nosso conteúdo centralizado na página, ok? Você pode fazer isso com todo o conteúdo da página, se você quiser, até mesmo aqui com o nosso slider, ok? Ou você pode aplicar isso em uma área específica do site, ok? Eu vou aqui comentar essa parte aqui. Isso, vou comentar aqui a nossa div classe container, porque não vou estar utilizando ela, mas se você quiser, você pode estar deixando aí no site, se você quiser utilizar ele, ok? Mas aqui para a nossa aula nós não vamos utilizar, vou deixar assim mesmo, ok? Ocupando o espaço total da nossa janela aqui, ok? Agora que vocês já sabem como utilizamos aqui, e se, por exemplo, eu não utilizei o container, mas eu quero que eu tenha a minha barra lateral esteja aqui e o meu conteúdo de cá, mas eu não quero que ele fique grudado. Eu quero que haja um espaço de, por exemplo, aqui duas colunas entre a minha barra lateral e o conteúdo, de forma que o conteúdo vai ocupar apenas 7 colunas, a minha barra lateral vai ocupar 3, mas eu quero que fique um espaço entre os dois. O que eu posso fazer? A primeira alteração é que se eu quero que o meu conteúdo ocupe apenas 7 das colunas, eu vou colocar o qual S7, eu vou salvar e vou voltar aqui. Mas aí você pode ver que ele retirou do final, ou seja, ele não colocou aqui
o nosso espaço que a gente queria. Ele apenas retirou daqui. E agora, como que eu posso fazer aqui? Colocar este espaço entre as minhas divs aqui. É muito fácil também com o nosso framework. Você vai adicionar apenas mais uma classe, que é a classe offset. Eu coloco offset, um hífen, e coloco quantas colunas eu quero que tenha de offset, ou seja, quantas colunas que eu quero jogar a minha div para frente, quantas colunas que ela vai pular, que ela vai preencher com, ou seja, ela vai deixar 2 colunas vazias e depois vai preencher as outras 7 colunas com a minha div, ok? Então, se eu salvar e voltar aqui, vocês podem ver que aconteceu uma mágica. O nosso framework, com apenas uma classe, ele jogou o nosso conteúdo aqui, ocupando esse espaço e deixando a nossa 2 colunas aqui em branco. 2 colunas aqui parece estar bastante, né? Então eu vou voltar aqui, colocar aqui como S8 e aqui eu vou colocar apenas um de offset. Na hora que eu volto aqui, nós temos o nosso conteúdo ocupando 8 colunas, a nossa barra lateral ocupando 3 e o nosso offset de uma coluna em branco, ok? Mas aí agora você pode estar perguntando, muito legal isso aqui, mas e a hora que o meu usuário estiver acessando este meu site, essa minha aplicação de um smartphone, por exemplo? Eu vou apenas aqui redimensionar a janela aqui para você ver como que vai ficar esse conteúdo, ok? Então aqui você pode ver que virou uma bagunça completa. Aqui todas as nossas divs, aqui o tamanho delas foram redimensionadas, cada uma está ocupando uma coluna do tamanho total, mas o conteúdo, você pode ver que o conteúdo está todo apagado aqui, está bem embaralhado, que você pode ver na nossa barra lateral também, no nosso conteúdo, que ficou bem estranho, ok? Então, você pode estar perguntando, se o framework já oferece os recursos para fazer um site responsivo, por que ele fez dessa maneira? Porque nós temos que saber trabalhar com o sistema de grids, como eu tinha dito antes, ok? Por exemplo, eu vou voltar aqui e falar um pouco aqui agora sobre as nossas classes das colunas. Você pode ver que todos aqui estão com call S1, ok? Esse S aqui, ele tem um significado. Eu coloquei aqui em cima aqui uma breve explicação sobre esse prefixo S aqui. Nós temos mais 2 prefixos utilizados quando vamos declarar uma coluna no nosso framework. Nós temos o prefixo S, que é o que nós vemos aqui, o prefixo M e o prefixo L. E cada um tem um significado diferente. O prefixo S, ele está falando de dispositivos mobile, que a tela são menores ou igual a 600 pixels. Já o nosso prefixo M, ele fala, por exemplo, de aparelhos tablet, que a resolução vai até entre, no caso, 601 e 992 pixels. E nós temos o prefixo L, que é o desktop e notebooks, ok? Que, ou seja, é maior do que 992 pixels. Como a gente colocou aqui o S na grande aqui, na nossa tela, no caso, no notebook, ele vai colocar as 12, ok? Mas quando a gente voltar aqui, obedecendo a regra que cada coluna vai ocupar apenas cada div dessa vai ocupar apenas uma coluna, ele vai fazer essa bagunça aqui pra gente, ok? E como que eu arrumo isso? É bem tranquilo, é um pouco mais complicado de você pensar, mas você tem que... As ferramentas que o framework dá já diminuem o nosso trabalho bastante. Por exemplo, se o meu usuário estiver acessando de um celular, de um smartphone, eu não quero que cada coluna minha ocupe apenas, cada div minha ocupe apenas uma coluna. Eu quero, por exemplo, que cada div minha ocupe a metade da tela. Ou seja, eu vou colocar aqui o div S6, ok?
Então eu vou estar aqui alterando aqui e mostrar para vocês o resultado do que essa pequena alteração já vai criar para a gente. Alterei, salvei e vou voltar aqui na nossa página e recarregar. Você pode estar vendo que, como a gente declarou aqui, que cada um vai ocupar 6, ele vai fazer dessa maneira mesmo. Cada uma vai ocupar a metade da tela, ok? E quando eu diminuir aqui, você pode ver que agora está mais organizado do que da outra vez, porque cada uma dessas divs estão ocupando a metade. Pode ver que elas já organizaram um pouco o que estava antes. Mas, quando o meu usuário estiver acessando aqui, por exemplo, eu vou aqui aumentar um pouco, ok? Você pode estar vendo que ele vai aumentando aqui, ok? Quando o meu usuário acessar, por exemplo, de um notebook, eu quero que cada coluna aqui ocupe apenas uma parte. Como eu faço isso? Eu vou apenas declarar aqui o L1, ou seja, quando o nosso usuário estiver acessando de um notebook, um desktop, cada div minha vai ocupar apenas uma coluna. Mas se o usuário acessar de um smartphone, por exemplo, cada div vai ocupar a metade da tela. Nisso você já começa a colocar a responsividade, né, no seu site, na sua aplicação. Vamos ver aqui como que vai ficar. Vou estar terminando aqui de colocar. Ok? Então vou salvar, vou voltar aqui e recarregar. Você pode ver que agora voltou ao normal, certo? Cada div minha está ocupando uma coluna apenas. Mas a hora que eu vier aqui e redimensionar, agora cada uma está ocupando a metade da tela. Ou seja, eu já adicionei um recurso de navegação melhor para o meu usuário. Se ele estiver acessando tanto de um smartphone quanto do seu PC, do seu notebook, ele vai ter uma navegação mais agradável. Assim, eu ainda posso adicionar mais uma classe. Por exemplo, se o meu usuário estiver acessando de um tablet ou um dispositivo parecido com os pixels, com até entre 601 e 992 pixels, em vez de cada um ocupar eu quero que cada um ocupe, vamos colocar 2, não, vamos colocar cada um vai ocupar 3 colunas, ok? Ou seja, eu vou ter 4 divs por linha, certo? Então vou estar colocando mais essa classe aqui. Para vocês estarem vendo qual vai ser o resultado aqui final. Ok? Opa, aqui em cima esqueci de dar um espaço. Ok, vou salvar aqui, vou voltar aqui. Você pode ver que eu recarreguei aqui, continua normal, ok? Cada um vai ocupar apenas um espaço. Se eu voltar aqui, como aqui está simulando, por exemplo, um mobile, cada uma está ocupando 6 colunas, ou seja, cada um vai estar ocupando a metade da tela. Mas se eu aumentar aqui, você pode ver que a hora que chega nesta condição entre 601 e 992 pixels, ele já entra na minha terceira regra. Quando acessar de um dispositivo médio, cada div minha vai ocupar 3 colunas, ok? Então vocês podem estar vendo que dessa maneira a gente pode prover uma navegação, uma experiência de navegação limpa, boa e bem simples para o nosso usuário, que independente de qual e-mail que ele está utilizando para acessar a nossa aplicação, nosso site, ele vai ter uma boa navegação, não vai ter complicações em ver as informações que queremos passar, ok? Essa aula foi um pouco extensa, peço perdão, mas também quero dar uma explicação que as minhas aulas podem demorar um pouco, mas é porque eu quero passar mesmo de uma maneira que você entenda o que você está fazendo.
Eu não estou passando aqui uma receita falando que você vai fazer isso aqui e sempre que você fizer isso aqui vai dar certo. Mas os problemas que a gente encontra no dia a dia são diferentes. Nem sempre eu vou precisar fazer a mesma coisa. E quando você encontrar um problema diferente, se você apenas decorar o que eu estou falando, você não vai saber fazer, não vai saber adaptar as ferramentas que você tem para resolver os problemas. Por isso, as minhas aulas podem ser um pouco extensas, mas eu quero ensinar a você de uma maneira que você não decore, você aprenda a utilizar a ferramenta, no nosso caso aqui o Framework Materialize, que independente do problema que você estiver, com as ferramentas que o Framework proporciona, você vai conseguir solucionar esses problemas, ok? Um grande abraço a todos, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido sobre o sistema de grids. Esse sistema é muito importante, o sistema de grids, muito importante, não só para nós, mas principalmente para o usuário que está acessando o nosso site, a nossa aplicação. Espero que vocês tenham aprendido e qualquer dúvida, basta mandar um e-mail, colocar na nossa página no Facebook ou no Google+, ok? Vou estar colocando o código aqui no nosso repositório, vocês podem estar acessando lá. Um grande abraço a todos e até a próxima aula.